comigo em Ageu. Tem gente que nunca leu esse texto, né? Meu Deus, Ageu, e tem esse livro na Bíblia. Ageu, um profeta menor, é um dos menores livros da Bíblia. Você vai ver em Ageu, Ageu só contém 2 capítulos. 2 capítulos, mais suficientes para nos despertar e nos alertar. Vamos ler comigo Ageu capítulo 1. Nós vamos colocar aqui na TV. Aleluia. Toda glória a Jesus. Estou vendo ali minha amiga Tayane, glória, diretamente de São Paulo, casada agora, né? Glória a Deus. Seja bem-vinda, viu? Vocês encontraram, queridos? Ou ainda estão procurando Ageu? Está na sua Bíblia aí, queridos. Pode procurar que você vai encontrar. Ele está aí. Amém? Se você não encontrou, nós vamos acompanhar esse texto através aqui da TV, tá certo? A palavra do Senhor diz assim. Eu vou ler conforme está ali. Acho que vai estar mais semelhante à sua Bíblia. No 2º ano do reinado de Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearão muito e colherão pouco, comem, mas isso não chega para matar a fome, bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos, põem roupa, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para colocar numa sacola furada. Vamos parar por aqui. A palavra de hoje, ela tem um tema, e esse tema vai falar comigo e vai falar com você. Coloca aí para mim, Murilo. O tema de hoje é o princípio do saco furado. Amém? Queridos, nós precisamos entender o contexto que o povo de Deus aqui estava enfrentando. Nessa época, onde o rei Dário estava governando, havia um profeta que foi levantado, chamado de profeta Ageu. E o profeta Ageu, ele foi inserido na história do povo de Deus, em uma época em que o povo estava retornando para Jerusalém. E o que é que tinha acontecido em Jerusalém? Jerusalém estava em ruínas. O povo tinha sido exilado na Babilônia. E quando nós falamos de Babilônia, nós estamos falando de uma nação que não servia ao Senhor e que não obedecia à lei de Deus. Babilônia era uma terra terrível, aonde a promiscuidade, as concupiscências da carne, aonde o povo adorava outros deuses. E ali estava o povo do Senhor por muitos anos, exilados, aprisionados, vivendo uma cultura, vivendo uma tradição totalmente diferente daquela que eles tinham aprendido com o Senhor. E o profeta, queridos, Ageu, ele surgiu como boca de Deus na época que o povo estava retornando para Jerusalém. E quando nós falamos de Jerusalém, nós estamos falando de uma terra santa. Diga comigo, uma terra santa. Queridos, a presença de Deus naquela época, ela se movia de uma forma geográfica. A presença de Deus, a presença do Senhor estava em Jerusalém.
A presença de Deus não estava na Babilônia, mesmo que o seu povo ali estivessem exilados. E eu quero que você entenda algo, queridos, diferente daquela época, que a presença de Deus, ela habitava de forma geográfica. Hoje, a presença de Deus está dentro de mim, dentro de você. Hoje nós somos esse templo, nós somos o santuário, nós somos a casa de Deus. E quando nós aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, a palavra do Senhor diz que nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar dentro de mim, dentro de você. Diferente daquela época. Só que eu quero que você entenda algo. Jerusalém, a terra da presença de Deus, estava em ruínas. E quando o povo de Deus deixou Babilônia e voltou para Jerusalém, eles chegaram lá, estava tudo destruído. Suas casas estavam destruídas, seus negócios estavam destruídos, e o templo do Senhor também estava destruído. Mas quando nós lemos esse texto, e nós vamos estudar de uma forma profunda, o povo de Deus tomou uma atitude. Eles tomaram uma decisão quando eles retornaram e viram toda aquela destruição. Sabe o que foi que eles decidiram? Eles decidiram construir as suas próprias casas. E a Bíblia diz que o povo, eles decidiram construir suas casas, seus projetos pessoais. Eles decidiram construir os seus próprios negócios. Eles decidiram construir os seus próprios interesses. E a palavra do Senhor diz que quando o profeta Ageu abriu sua boca diante ali do rei Dário e diante do povo, ele disse o seguinte: olha, vocês estão esquecendo de algo. Vocês estão construindo suas casas, mas vocês não querem construir o templo do Senhor e a casa do Senhor que está em ruínas. E sabe o que foi que o povo disse? Não é tempo de reconstruir a casa de Deus. Eles estavam dizendo: não é tempo ainda de prestar culto ao Senhor. Porque aquele povo, eles prestavam culto ao Senhor, adoravam ao Senhor no templo, na casa do Senhor. Diga comigo: o povo estava colocando como prioridade os seus próprios interesses. Sabe, queridos, eu confesso que quando eu li esse texto, eu fiquei completamente, eu entrei num choro. Ali eu e Deus, o Espírito Santo começou a falar comigo. Ele disse assim: para que você quer construir essa igreja? Aonde está focado os teus interesses? Qual é a sua prioridade? E nós estamos aqui, queridos, diante do povo de Deus, que quando em meio a ruínas, em meio ao nada, eles disseram: vamos construir nossas casas, porque nós precisamos de um lugar para habitar. Nós precisamos de um lugar para dormir, nós precisamos de um lugar para colocar os nossos filhos, para cozer, nós precisamos de conforto. Nós vivemos muitos anos exilados na Babilônia, então chegou o nosso tempo de construir as nossas casas, e eles estavam empenhados. Você já parou para pensar que quando nós estamos construindo os nossos próprios negócios, a gente fica bem empenhado? A gente não tem hora para dormir. A gente não tem hora, sabe, queridos, para se levantar. Você dorme tarde, acorda cedo, porque a tua casa, os teus interesses, os teus próprios negócios, eles são tão importantes que você acaba esquecendo uma prioridade, que é reconstruir o templo do Senhor.
E Deus estava querendo ser adorado. Deus estava desejoso em receber culto do seu povo, mas o povo disse: não, não é tempo de reconstruir o templo, não é tempo de prestar culto, é tempo de construir as nossas próprias casas. E você sabe que eu gosto de ver os detalhes. E aqui nessa Bíblia, que ela traz o original no hebraico, é engraçado que no versículo 4, o profeta Ageu, ele vai falar algo muito interessante. Olha aí comigo, no versículo 4, o profeta Ageu diz: acaso é tempo de vós, especialmente vós, habitardes em casas enfeitadas? Aqui nós estamos vendo casas luxuosas, mas no original, a palavra é casas enfeitadas. E aí o Espírito Santo me fez olhar para a minha casa. Eu estou ainda em processo, junto com a Marciana, de montar a nossa casa, né? Então, falta algumas coisas na nossa casa, mas tem o que é necessário. O que seria necessário para um casal? Diga comigo: cama. Não é necessário? Casal acabou de casar, tem que ter cama, amém, queridos? Eu posso ouvir um glória a Deus? Fala, dê mais um glória a Deus mais alto, amém? A cama é necessário, uma geladeira é necessário, uma mesa é necessário, um sofá é necessário, mais ou menos. Tem a mesa, tem cadeira, então, né? Aí deixa eu fazer uma pergunta. Eu não sei se chama de criado mudo, que o povo bota assim no quarto, um rack, sei lá como é que chama, eu não sei, mas aquele negócio que você bota porta-retrato, né? É necessário? Não é necessário. Mas a palavra do Senhor está dizendo que eles estavam construindo casas enfeitadas. Enfeites fala de excessos. Enfeites fala de excessos que não é necessário, mas eu estou empenhado, então eu quero sim colocar o sofá, mas eu quero colocar aquele negocinho mudo ali, né? Eu quero colocar um arranjo, eu quero colocar um porta-retrato, eu quero colocar um LED, né? Um arranjo, uma flor, daquelas que não morrem dentro de casa, né? Eu quero colocar um tapete. Lá em casa a gente descobriu que não vai ter como botar, porque quando chove entra água dentro. A gente tem que resolver esse problema. Diga comigo: excessos. Queridos, quando nós estamos empenhados em algo, a gente quer fazer com excelência, a gente quer dar o nosso melhor, a gente quer colocar ali sim detalhes, porque tem que ficar glorioso. E a Bíblia diz, queridos, que o povo, quando voltou para Jerusalém, eles estavam empenhados em construir suas casas, e o templo do Senhor estava esquecido. Eu acho incrível, porque a palavra do Senhor, casas enfeitadas, isso fala de que eles estavam realmente dedicados nessa construção. O profeta Ageu, ele continua dizendo no versículo 5: pois agora, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai os vossos caminhos. Diga comigo: considerai os vossos caminhos. Quando o profeta está dizendo considerai os vossos caminhos, ele está dizendo assim: ó, analise o que vocês estão fazendo. Analise o caminho de vocês, em quem vocês estão empenhados. Analise o que vocês estão desenvolvendo, analise o que vocês estão fazendo. E ele continua dizendo assim, ó, no versículo 6, diga comigo: semeais muito e recolheis pouco, comeis e não vos saciais, bebeis, mas não plenamente, vesti-vos, mas não sois aquecidos, e o assalariado joga seu salário em um saco furado. Sabe o que é que o profeta está falando? Ele está dizendo assim: olha, para que tanto esforço? Vocês não estão percebendo que vocês estão tão esforçados na construção de si mesmo, nas construções da sua própria casa. Vocês têm semeado, mas vocês têm colhido pouco.
Vocês têm vestimentas, mas vocês não estão conseguindo se aquecer. O dinheiro está chegando, o salário está chegando, mas o saco está furado. Parece que o dinheiro vai-se embora. Deus está falando com alguém aqui? Sabe, foi o que o Espírito Santo falou para mim, queridos? Que quando nós não priorizamos ao Senhor, quando nós não priorizamos o que é de Deus, quando nós deixamos as coisas do Senhor em segundo plano, nós vamos viver uma vida assim como um saco furado, que não retém nada. E agora eu vou falar da sua vida financeira como um exemplo para você entender essa palavra. Você trabalha, mas quando chega no final do mês você diz assim: cadê o dinheiro? O dinheiro foi para onde? É o princípio do saco furado. E isso estava acontecendo com o povo de Deus. Ele disse: olha, vocês vão plantar, mas vocês vão colher pouco. Tem gente que planta, trabalha dia, noite, e ainda, queridos, ainda quer um terceiro emprego, né? Porque sabe que se tiver mais um emprego, se esforçar um pouco mais, o normal é ganhar mais. Mas quando nós não priorizamos o que é do Senhor, o seu saco, o meu saco, ele fica furado. E nós não deixamos retido o que é necessário para a nossa sobrevivência. Sabe o que é que significa saco furado? É o muito semear e o pouco colher. É o muito se esforçar e às vezes o nada ter. É a vida de quem não prioriza ao Senhor. E o povo estava assim em Jerusalém, empenhados, envolvidos com seus próprios negócios, mas nada ficava retido, porque eles estavam se esquecendo de construir o templo. Sabe, queridos, eles estavam trabalhando, mas não estavam prestando culto ao Senhor. E o Senhor está chamando a atenção da igreja. O Senhor está chamando a atenção do povo. E eu sei que tem gente que está assistindo e vai pensar até em mudar, mas não mude de canal. Fique no YouTube, porque você sabe que Deus está falando com você. Queridos, nós temos priorizado tantas outras coisas, mas nós temos esquecido do Senhor. Nós temos esquecido do templo, da casa. E eu quero ser bem natural, assim como a palavra está sendo natural. A gente não precisa nem de interpretação para entender. O povo não tinha mais tempo para Deus. O povo não priorizava o tempo de comunhão com o Senhor. E aí tem gente que diz assim: eu não preciso ir para a igreja. Preciso ir para a igreja. Todo dia de manhã eu faço ali as minhas orações. Ei, queridos, esse povo aqui que se chamava povo de Deus, que servia a Deus, não estava indo ao templo para cultuá-lo. E você precisa entender, queridos, que vir à casa do Senhor é necessário para a sua sobrevivência. Prestar culto ao Senhor na sua casa, no seu templo, é necessário. Ele diz: você precisa me buscar no meu santuário. Aí você que é tão espiritual diz: mas eu sou o templo do Espírito Santo. Eu já estou fazendo os meus cultos domésticos. Ei, querido, culto doméstico é necessário, é sobrenatural. Mas o diabo tem usado essas palavrinhas de cultos domésticos para você não ser igreja em unidade com o corpo de Cristo. Você precisa fazer parte da construção do templo do Senhor. Não só um templo, eu e você, mas a casa do Senhor. Eu e você precisamos estar nela.
mas nós estamos focados nos nossos próprios interesses. Nós não temos tempo para ir ao culto, nós não temos tempo para ir à casa do Senhor, nós não temos tempo para ler a Bíblia, nós não temos tempo para orar, nós não temos tempo para ter comunhão com o irmão. Mas quando diz, vamos construir os nossos negócios, as nossas aquisições, a gente arruma tempo. A gente arruma tempo, queridos, e nós precisamos estar em alerta. Às vezes a gente não entende porque a gente está envolvido com tanta confusão. Às vezes a gente não entende porque as coisas não rompem. Sabe por quê? Porque você está tão envolvido nas coisas desse mundo que você não consegue discernir no espiritual. Porque você precisa, queridos, estar aqui nesse ambiente de glória, para que as escamas, para que seus olhos que estavam embaçados, eles sejam, sabe, limpos. E fique claro de você entender, aumentar a sua fé, para que quando vier os dias maus, você se levante como homem e mulher de Deus, como profeta do Senhor, para declarar a fé. Sabe, queridos, o saco furado. Sabe o que é um saco furado? O saco furado é aquela pessoa que estuda, faz faculdade, faz pós-graduação, faz mestrado, faz PhD, mas não sai do lugar. É um saco furado. Nós precisamos priorizar o Senhor, porque quem prioriza o Senhor, a economia nacional, a crise nacional econômica não te alcança, porque nós não somos movidos por uma crise econômica nacional, nós não somos, queridos, alimentados por coisas desse mundo. O guarda que não dorme, que não dormita, ele sim é o que edifica a nossa casa. Em Salmo 127, coloca para mim, Salmo 127, o salmista vai falar algo precioso, e ele diz assim, Salmo 127, coloca aí para mim, vai dar certo? Oh glória! Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Queridos, se o Senhor Todo-Poderoso não for o Senhor da sua vida, da sua casa, em vão é o teu trabalho. Porque você acha que o teu sustento vai vir do muito fazer. Olhe para quem está do seu lado, gay, não é sobre o muito fazer, não é sobre o muito se esforçar, é sobre fazer numa medida e priorizar o Senhor, porque é Ele que nos sustenta. O nosso sustento, queridos, vem do Senhor. E ele diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E olha o que é que ele vai dizer no versículo 2, só para tu ficar agora esperto. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Eu não estou falando que você tem que ser um preguiçoso. Eu não estou falando que você não tem que trabalhar. Você tem que trabalhar, queridos. Mas você está se esforçando demais. Você está priorizando demais tantas outras coisas. Está esquecendo da presença de Deus. Está esquecendo de quem te mantém, de quem te sustenta, de quem te provê. E Ele diz em sua palavra, aos seus amados. Mas eu vou dizer uma coisa aqui, só para estragar a sua alegria. Ele diz, aos seus amados. Em outras versões ele diz, aqueles que o amam. Ah, mas eu amo Deus, eu amo o Senhor, mas não presta culto a Ele. Eu amo o Senhor, aí faz igual a Fernanda Brum, amo o Senhor, meu Salvador, né? Aí você declara o seu amor pelo Senhor, mas as suas atitudes não é um amor sacrificial. As suas atitudes não expressam um amor que se importa com o templo. O povo não tinha mais o Senhor como prioridade, porque eles viveram um tempo longínquo em
Babilônia. As Babilônias da vida, ela corrompe os nossos bons costumes. As Babilônias da vida desfaz com aquilo que é princípio, com aquilo que é sagrado, com aquilo que é puro. Sabe, queridos, quando nós vivemos nas Babilônias da nossa vida, e quando nós vivemos uma vida empenhada nas coisas desse mundo, nós estamos vivendo em Babilônia. Porque o mundo, ele não é renovado pela mente de Cristo. E nós precisamos transformar esse mundo com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós acreditamos. Mas no lugar de nós transformarmos essa mentalidade, quando nós estamos envolvidos em Babilônia, nós somos consumidos por esses pensamentos. E a primeira coisa que muda na sua vida é a sua fé. Você começa a ficar incrédulo, você começa a ficar frio espiritual. Olhe para quem está do seu lado e diz assim: tome cuidado. Porque, queridos, a gente vai ficando frio, a gente vai se esfriando, a gente não tem prazer mais em vir à casa do Senhor, a gente não tem prazer mais em prestar culto ao Senhor, sabe? A gente vai vivendo uma vida religiosa, sabe? E quando você vai se dar conta, o seu saco está furado, queridos, porque você não está priorizando o Senhor. Deixa eu contar uma história aqui de Pedro. Pedro, ele foi chamado para ser pescador de homens. Mas antes de ser pescador de homens, ele era pescador de peixes. Ele sabia todas as técnicas, ele era um profissional da pescaria, ele era profissional. Ele sabia as técnicas, ele sabia todos os manejos do mar, do vento, a hora exata para colher muitos peixes. Mas a palavra do Senhor diz que quando Pedro, ele abandonou o seu lugar de discípulo, quando ele negou Jesus 3 vezes, ele voltou a fazer o que fazia antes. O que era que ele fazia antes? Pescador de peixes. Ele lançava as redes e nada vinha. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: querido, vou te dizer uma coisa. Diga, querido, vou te dizer uma coisa. Quer prosperar? Quer colher o que você está plantando? Olhe para essa pessoa e diga assim: o governo da sua vida tem que estar nas mãos do Senhor. A Bíblia diz que eles lançavam as redes, não vinha peixe. Lançava de novo, não vinha nenhum peixe. Lançava de novo, não vinha peixe. Mas de repente apareceu o fantasminha camarada, Jesus Cristo. E ele chegou ali e disse: olha, lança as redes agora, aqui. Jesus estava assumindo o controle. Jesus estava assumindo o lugar daquele que direciona, daquele que fala, daquele que dá destino. Ele estava dizendo: lança! E quando os discípulos lançaram as redes, vieram muitos peixes. A rede não estava furada. Quando eles estavam por si mesmos, jogava, mas não vinha peixe. Esse negócio está furado? Tá não. Jogava de novo, não vinha nada. Mas quando a voz do mestre chegou, e eles priorizaram a voz do Senhor, a voz de comando, a voz de governo, eles lançaram e vieram muitos peixes. Sabe, queridos, você precisa entender e analisar como é que está aí o seu saco. Se o saco está furado, como a palavra do Senhor diz, Ele disse aqui, ó: o assalariado joga seu salário em um saco furado. Não fica, não retém. Por quê? Prioridades. Pastor, mas eu estou trabalhando, eu estou me esforçando, e a lei da semeadura, eu estou plantando, é para me colher.
você até está colhendo, mas o fruto não está permanecendo. Você está entendendo agora que você precisa recalcular a rota? Você está entendendo por que as coisas não estão funcionando como deveria funcionar? Porque o Senhor não é sua prioridade. E Ele está olhando para mim, para você e dizendo: filho, antes de você construir sua casa, construa a minha casa. Construa o lugar para eu estar com você. Construa esse lugar de habitação. Eu acho lindo. A palavra do Senhor diz aqui, no capítulo 2, no versículo 15. Ageu, ele vai continuar revelando algo tremendo. Ele diz assim, Ageu capítulo 2, versículo 15, ele diz: agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia. Antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor, antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo, esperando encontrar 20 medidas, e havia somente 10. Sabe o que é que Deus está dizendo assim? Quando vocês estavam preocupados apenas de construir as suas próprias casas, vocês vinham no monte de trigo esperando encontrar 20 medidas, só que vocês encontravam 10. Sabe o que é que Deus está dizendo? Quando você está focado nos seus próprios interesses, nos seus próprios negócios, nas suas próprias construções, você produz, mas você não consegue receber o todo, você recebe a metade. Era para receber 20, mas só receberam 10. Mais uma vez, Deus está dizendo: porque vocês não estão focados em construir o meu templo, em construir a casa para me adorar. A palavra do Senhor continua falando. Ele diz assim: antes daquele tempo, alguém vinha ao monte de trigo esperando encontrar 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas, e havia somente 20. Eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Não houve ninguém. Ninguém se importou com o Senhor. Queridos, e nós estamos vivendo uma época onde a igreja, e quando eu falo igreja, eu estou falando igreja aqui, a igreja nacional, a igreja internacional. O povo está focado em outras coisas. As pessoas estão focadas em si mesmos. Elas não se empenham mais no serviço do reino. Elas não se empenham mais nas obras do Senhor. E à medida que isso vai acontecendo, queridos, quem vai perdendo? Eu e você. A gente trabalha, mas a gente não recebe a medida que nós deveríamos receber. Eu quero fazer uma pergunta, não se sinta constrangido, não precisa você levantar a mão. Mas se você quiser ser honesto, existe alguém aqui que tem trabalhado, se esforçado, e o que você tem recebido não é o que de fato você deveria ter recebido? Sabe, queridos, eu estou perguntando isso não é para te constranger, mas é porque de fato isso tem acontecido. Não é a mesma medida, pelo menos o justo. Se eu estou semeando 20 sementes, pelo menos 20 frutos. Mas eu estou semeando 20 sementes e eu só estou recebendo 10 frutos, 5 frutos. Não tá batendo, sabe, com a calculadora do reino dos céus, que é uma calculadora que multiplica. Por que isso está acontecendo? Provavelmente você está tão cansado.
Provavelmente você se sente cansado, fadigado de tanto trabalhar, e você tem dito: Senhor, eu preciso ter tempo com você, eu preciso ter tempo de adoração, eu preciso ter tempo de comunhão, eu preciso ter tempo. Queridos, você pode até estar vindo à casa do Senhor, servindo ao Senhor, desenvolvendo seus ministérios, mas algo precisa ser ajustado, e isso fala sobre prioridade. O saco furado, queridos, é uma maldição. O saco furado é uma maldição, e maldição, sabe o que é? Era uma bênção, e agora é maldição. O que para você era ser uma bênção, hoje é uma maldição. Eu não sei se você conhece pessoas que são ricas, milionárias, mas o saco delas é furado. Como assim, pastor? Quando nós olhamos para casa, quando nós olhamos para a família, essas pessoas não têm paz, essas pessoas não têm alegria. É uma casa que está em conflito. Sabe, queridos, recentemente, eu não vou citar aqui porque é algo de Juazeiro do Norte, mas uma jovem foi morta. Uma jovem que tinha dinheiro, uma jovem de família rica, mas a jovem morreu com um problema com seus pais. Essa jovem morava sozinha porque ela não tinha relacionamento mais com seus pais. Tinha tudo, tinha dinheiro, ela tinha tudo. Se você for ali aonde ela está enterrada, eu digo isso porque eu passo todo dia em frente. As flores mais lindas, eles não deixam faltar flores. É lindo, as florezinhas ali sempre estão sendo restituídas, diferente de outras tumbas, covas. Mas uma jovem que morreu, tendo muito dinheiro, mas o saco furado, porque ela não tinha o que nós construímos em Deus, que é paz, alegria e justiça. Prosperidade bíblica, para você que até então estava entendendo que era só sobre dinheiro. Prosperidade bíblica, querido, não é só sobre finanças. Ter prosperidade é todas as áreas da sua vida estar plena. Pastor, eu posso não ser rico, eu posso não ter o melhor carro do ano, mas quando eu chego em casa, eu tenho uma mulher sábia que edifica a casa. Eu posso não ir no supermercado e encher carrinhos e carrinhos e carrinhos, mas os meus filhos estão aos pés do Senhor. Eu posso não ter casa enfeitada, casa luxuosa, mas eu tenho uma presença habitando na minha casa, no meu lar. Esses são os que priorizam a casa e o templo. Esses são os que priorizam a construção sagrada. E o Senhor está chamando nessa manhã, eu e você, para nós recalcularmos a nossa rota e entender aonde nós estamos investindo, aonde nós estamos gastando tempo, aonde nós estamos empenhados com todas as nossas forças. Queridos, Salmo 127, versículo 2. A gente não precisa de tanto. Quando nós amamos a Ele, Ele diz: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Mas Ele diz aos seus amados: Ele dá enquanto dorme. Essa é a visão do rei. Essa é a visão do reino. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: você está envolvido com que tanto? Pergunte para essa pessoa assim: você está cansado por quê?
Porque a vida é o povo dizer: eu estou cansado, eu estou trabalhando demais. Você como marido, você chega em casa tão cansado que você não tem tempo para sua esposa, para seus filhos. Às vezes você como esposa, você investe em tantas coisas, até mesmo na sua casa. Aí quando o marido chega, a mulher está cansada, horrorosa, acabada, com aquela roupa ridícula, né? Meu filho, misericórdia, eu queria falar um negócio aqui, mas vou respeitar o irmão que está vindo na primeira vez. Eu estou com medo dele ficar achando que eu sou meio doido, mas eu sou só meio. Queridos, eu vou te dizer um negócio. Nós estamos esquecendo de investir no que é sagrado, no que é eterno. Olhe para quem está ao seu lado. Se essa pessoa for sua família, pode ser que seja seu pai, sua mãe, sua esposa, pode ser que seja seus filhos. Agora, se for um paquera, nem olhe. Tem gente que estão aproveitando, né, as palavras. A pessoa já vai 30 olhando para a mesma pessoa. A disputa está grande, irmãos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Olha aí para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: o meu melhor investimento é você. Olhe para essa pessoa e diga assim: você é a minha melhor construção. Diga: você é templo e morada do Espírito Santo. Queridos, se você investir nessa casa, se você investir nessa pessoa, queridos, juntos vocês irão construir um templo para o Senhor. Juntos vocês vão conseguir, sabe? O saco está furado, meu irmão, costura. Deus vai costurar nessa manhã. Eu procurei outro nome no lugar de saco, mas é o que a Bíblia diz, para não ficar engraçado. Eu estou com vergonha até de falar o nome de saco de vocês, né? Mas está aqui, né? É saco. Queridos, entenda algo, e a palavra do Senhor continua dizendo. Olha que lindo. No versículo 18, o profeta Ageu, ele continua falando sobre esse novo templo. Ele diz: olha, considerai, pois, deste dia em diante, do dia 24 do 9º mês. Olha para essa pessoa e diga assim: presta atenção. Hoje, no dia 7/4 de 2024, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considere no seguinte: ainda há sementes nos celeiros? Além disso, a videira, a figueira, a romanceira e a oliveira não têm dado seus frutos? Mas de hoje em diante eu abençoarei vocês, diz o Senhor. Hoje, dia 7 de abril de 2024, você decidindo construir o templo e a habitação do Senhor. Aleluia! Toda glória ao Senhor. Aleluia! Eu creio, queridos. Eu creio. Aleluia! O Senhor é muito precioso. Olha aí, volta comigo para me falar algo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1 de Ageu, versículo 7 diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos: meditai sobre os vossos caminhos. Aí ele diz: subi ao monte. Ei, os homens de Deus subiam ao monte para quê? Diga comigo: para ouvir a voz do Senhor. Os homens de Deus subiam ao monte todas as vezes quando eles queriam ouvir direções. Quando eles subiam, Moisés, Abraão, tantos profetas subiam, e Deus falava com eles e dava orientações. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você precisa continuar subindo no alto monte.
Em outras palavras, Deus está dizendo: você precisa continuar tirando um tempo para ouvir a voz de Deus. E quando o profeta diz isso, ele diz: ó, subi ao monte, e diz: e trazei madeira. Ele está entregando nas mãos as ferramentas necessárias para a construção. Eu subo, escuto e eu desço de lá com as ferramentas necessárias, com o material necessário para a construção. Ele disse: tragam a madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Você quer saber quais são os interesses do Senhor? Na maioria das vezes são diferentes dos meus interesses, dos seus interesses. As construções de Deus diferem das nossas construções. Mas Ele está desejoso em encontrar homens e mulheres de Deus que estão disponíveis a subir no monte, a considerar o caminho, pegar as madeiras e construir o templo. Ele quer um lugar para habitar. Nós não podemos fazer nada sem antes construir um altar de adoração a Ele. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: antes de você fazer alguma coisa, antes de você tomar decisões, antes de você construir, suba ao monte, escute as direções, pegue as madeiras e construa o templo e a casa do Senhor. Você pode dar um glória a Deus? Toda glória a Jesus. Eu acredito que Deus está precisando tratar essa área na sua vida. Sabe, eu tenho certeza que hoje nessa manhã o Espírito Santo te chamou a atenção e você está dizendo assim: meu Deus, eu sou isso. Eu trabalho, mas não saio do lugar. Eu semeio, mas eu não colho o suficiente. Meu Deus, realmente o meu saco, ele está furado e não está conseguindo reter aquilo que eu estou produzindo. Sabe, queridos, olha aí de novo para essa pessoa e diz assim: você já aprendeu, você já sabe como fazer agora. Busque ao Senhor, priorize o Senhor. Ele está querendo ser o primeiro lugar na sua vida. Olhe para essa pessoa e diga assim: quando você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, todas, diga todas, as coisas lhe serão acrescentadas. Ei, eu disse acrescentadas. Você não entendeu? Você não entendeu o mistério. Acréscimos, um sofá. Acréscimos, um criado mudo. Acréscimos, os portas-retratos. Quando eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas me serão acrescentadas. Hoje você pode ter o suficiente, o básico, o necessário. Mas quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, Ele se encarrega de enfeitar a sua casa. Ele se encarrega de acrescentar o que precisa ser acrescentado. Então, queridos, apenas descanse no Senhor, porque Ele dá para aqueles que o amam enquanto dormem. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: descanse. Aleluia, querido. Você pode aplaudir o Senhor? Quantos foram abençoados, queridos? Sabe, eu quero, o desejo do meu coração é que você não esqueça essa palavra.
É uma palavra curta, mas uma palavra de ordem. Leia, quando você chegar em casa, leia Ageu, é só 2 capítulos. Mas quando você lê esse livro, queridos, leia, sabe, se deleite nessa história, porque você vai entender a consequência da igreja, quando ela focou nos seus próprios interesses. Mas quando a igreja decidiu construir o templo, tudo mudou. Eu quero convidar você a ficar de pé.